believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Romanos capítulo 5, versículo 1, portanto, é o terceiro assunto. O primeiro assunto dos nossos estudos é a importância do estudo das Escrituras. O segundo é salvação. E a lição 3 é justificação. Já na primeira semana, quando nós tratamos da importância do estudo da Escritura, eu respondi, e já está no nosso site, você pode ouvir a pregação. Não está em vídeo, está em áudio. Você pode ouvir a pregação no nosso site ou no Face do Bispo da CBB e o Face da igreja. Nos dois Faces da igreja tem as ministrações, CBB Web e Comunidade Batista Bíblica. Você pode ouvir por que a pessoa nos dias de hoje precisa estudar a Bíblia. Então foi a pergunta que eu tentei responder. Acredito ter respondido. Por que hoje, com tanta informação, tanta internet, com tanto acesso à informação, eu preciso ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Por quê? Ainda nos dias de hoje. Então respondi, está lá. Semana passada, o pastor Francisco ministrou o tema da salvação. Umas frases que ele falou foi de efeito, foi forte, e particularmente uma me chamou a atenção quando ele, quase já no final da mensagem, ele disse que a salvação não é um produto de feira, que está sendo oferecido gratuitamente, de forma, no sentido barato. Então a salvação não é um produto de feira. E ele também falou uma frase extremamente importante, onde ele descreveu: se você realmente é uma pessoa que demonstra a salvação em sua vida, ele falou essa diferença, que é uma grande diferença entre você realmente ser uma pessoa salva e você ter o sintoma da salvação. Ele usou essa expressão, achei muito, muito forte isso que ele falou domingo passado. Quer dizer, você verdadeiramente é salvo ou você só tem um sintoma da salvação? Porque a verdade é que, olhando de maneira generalizada, a maioria dos cristãos, e acredito que os evangélicos são milhões no Brasil, e os evangélicos ainda não têm a dignidade de serem chamados de cristãos, uma boa parte deles. E desculpem, católicos também não. Bom, se evangélicos não podem ser chamados de genuínos cristãos, católicos também não podem. Então, mas um cristão, uma pessoa, cristão é a palavra usada para seguidor de Cristo. A tradução literal da palavra cristão é pequeno Cristo, um Cristo menor. Obviamente porque você não é igual a Jesus, também porque você não é Jesus. Você é alguém que se assemelha a Jesus, pelo menos em teoria, pelo menos deveria ser em prática. Estão entendendo? Sim ou não? Repita comigo: cristão é o seguidor de Cristo. Diga: cristão é um Cristo menor. Entenda bem que eu não estou chamando você de Deus, porque você o representa de tal maneira que as pessoas, quando deveria ser assim, quando as pessoas olharem para nós, as pessoas deveriam ver Jesus em nós. E Jesus quis isso, quando ele diz: olha, quando vocês se tornarem um, todos vão ver que eu e vocês somos um. A unidade vai ser, a unidade da igreja vai revelar Jesus através da igreja. As pessoas não vão ver mais a igreja, em última instância, as pessoas vão ver Jesus através das nossas ações. Isso não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa
de menor importância, e também não é uma coisa que a gente consegue acordando amanhã de manhã com vontade de parecer-se ou manifestar Cristo em nossa vida. Isso é um processo, porque Deus trabalha por meio de processos. Deus abre o processo. Vimos que Ele se revela por meio de sua palavra, talvez a gente consiga ali. Vimos que Ele se revela por meio de sua palavra. Vimos que Deus abre o caminho, o processo, a porta da salvação. E hoje nós vamos ver que dentro desse texto de Romanos 5:1, Deus ele abriu a possibilidade. Deus nos proveu a possibilidade da justificação. Deus nos fez alcançar sua justiça. Vamos ler o texto de Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir, porque esse é o tema básico da liçãozinha que a maioria certamente aqui leu. Justificados, pois, mediante a fé ou pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra, justificados. E esse é o tema que nós queremos tratar nessa noite, a justificação. O que vem ser isso? É certo que nos dias de hoje também não encontramos os cristãos, eu vou chamar de cristão, mas às vezes não são dignos, os cristãos deveriam, e não menosprezando, mas no sentido de que estão num degrau abaixo. Eu acredito que evangélicos estão num degrau abaixo do que significaria ser o cristianismo. Precisavam subir mais um degrau, precisavam dar um passo mais acima, precisava dar um passo mais além. E me parece que por conta do entretenimento, me perdoem, aliás não me perdoem não, por conta do entretenimento, por conta de tudo que está acessível aos crentes hoje, as pessoas não têm coragem de dar um passo mais profundo, verdadeiro e genuíno, de devoção total da vida a Jesus. Para mim esta é a grande verdade, e digo isso porque em parte sou fruto de um evangelho de 20 anos atrás para trás, e que já era acusado de estar sendo diluído. Mas mesmo um evangelho de 20 anos atrás para trás, já era difícil você encontrar, por exemplo, um crente num shopping, um crente num cinema. E isso não era coisa de pentecostal, isso era coisa de todos os crentes, batistas, presbiterianos, talvez não, presbiteriano era mais frio, sou veteriano, mas era mais geladinho mesmo. Mas os cristãos, na grande maioria, seja batista, de todas as áreas, tradicionais ou não, pentecostais, assembleanos, renovados, carismáticos, a grande maioria dos evangélicos cristãos dessa época para trás, você não os veria, por exemplo, na praia, você não os veria no shopping, você não os veria no cinema, você não os veria de bermuda jogando bola. Claro que isso é fruto de uma época. É claro que eu também não estou dizendo que hoje nós temos que simplesmente passar a todos usar calça, não jogar mais bola, nem ir a shopping, nem ir à praia, ou não assistir um filme. Não é isso que estou dizendo. Ontem mesmo assisti um filme. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o compromisso mais profundo da nossa vida precisa ser com o evangelho, e não é um evangelho de fala, porque nós temos muita gente dizendo evangelho, 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 mas não faz nada por ele. A verdade é que muita gente se diz evangélico, muitas vezes se diz crítico da igreja, porque também crítico da igreja tem aos montes, mas ninguém, me perdoe, a maioria não vale o sal que come. Deus me perdoe, não vale o sal que come. No frigir dos ovos deveriam lavar a boca, porque estão cuspindo no prato que comeram, porque são devedores à igreja.
da fé que tem. No sentido de igreja de um modo geral, tá? Não comunidade batista bíblica. Igreja de um modo geral. Imagine os que vieram de outras igrejas aqui. Vocês são devedores a Deus em primeira instância, e em segundo lugar a alguém que evangelizou vocês, ou não? Alguém que se propôs a pregar, que entendeu a mensagem e quis que você também alcançasse, seja da Assembleia, seja da Presbiteriana, seja da Batista tradicional. Você é devedor à igreja, a própria fé que hoje você tem, porque alguém ministrou a você. Sim ou não? Porque ninguém aqui se converteu do nada. Eu não ouvi a mensagem do Evangelho, eu não ouvi nenhuma pregação, eu não assisti a nenhum programa, eu nunca fui em igreja nenhuma e me converti sozinho em casa. Isso aí, nem o apóstolo Paulo foi assim. Ele tinha ouvido falar de alguma coisa, ele perseguia alguma coisa, ele sabia o que esta coisa do caminho significava, e para ele era uma aversão. Então ele conhecia alguma coisa. Ninguém, Paulo, é o próprio Paulo quem escreve: como se converterão se não há, Romanos 9, como se converterão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que haver alguém que pregue, ou não? Coríntios, o pastor Francisco, se eu não me engano, um dos seus textos da semana passada foi: aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Tem coisa mais absurda do que essa? Deus colocar o destino eterno do ser humano submetido à pregação que alguém faz de uma mensagem, onde a pessoa fica sentada para ouvir. Tem coisa mais absurda do que essa? O seu destino eterno está atrelado à mensagem que você escuta. Não tem coisa mais absurda, mas certo seria Deus entregar isso nas suas próprias mãos. Mas Deus assim não faz. Deus não entregou a salvação para você, Deus não entregou a salvação a seu bel prazer. Muitas pessoas dizem, ou tentam, ou querem entender: eu sou salvo, além de ser individual, eu escolho o meu caminho. Ora, eu sirvo a Deus da minha maneira. Isso é irreal, isso é absurdo. Se Deus deixasse assim, a quantidade de religião que tinha era maior. Ora, se Deus já estabeleceu um caminho, quem é o caminho? Jesus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Meu querido, isso está na porta de um monte de igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é só isso não. Ninguém chega a Deus, ao Pai, a não ser por Ele. É a católica que salva, é a batista que salva, é a mormon que salva, é qualquer outra coisa que salva, é o Buda que salva, é o Buda que salva. Sim ou não? É Krishna que salva. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho. Não tem Maria, por mais importante que ela tenha sido, meu filho, Maria não pode salvar ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, e não ela é o caminho. Nós não estamos aqui desmerecendo Maria, sim ou não? Nem desacreditando no papel dela. Bem-aventurada entre as mulheres, diz a Escritura. De agora em diante me chamarão bem-aventurada. Sim, aleluia. Mas é só porque a salvação, o declarado da própria boca de Jesus Cristo, o caminho declarado da própria boca de Jesus Cristo, a verdade e a vida declarado da própria boca de Jesus Cristo, é Ele. Então não tem como você escolher os caminhos que você se agrada.
Deus já pré-escolheu, Deus já pré-determinou o caminho da salvação. A você compete apenas entrar. Você não pode, Deus não te deixou escolha para a salvação. Deus deixou uma porta. O que é que você faz com ela, meu filho? O que é que você faz com uma porta? Ou então você desvia dela. Graças a Deus que em João 10 Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Porque Deus não deixou a sua escolha, o caminho que você tem que seguir para a vida eterna. Deus traçou um caminho para que você não tivesse erro. Imagine, com a vida eterna, Deus vai deixar a pessoa escolher entre milhões de caminhos que existem. A pessoa podia errar, como um monte errou já. Sim ou não? Agora Deus em Cristo, Deus através desse Jesus, justifica o homem. E eu temo, como eu ia dizer, que muitos evangélicos nos dias de hoje não conseguem compreender as palavras bíblicas. Se ele lê a palavra justificação, eu temo que ele compreenda a justificação como a justiça que o mundo entende. Eu temo que quando ele lê a palavra redenção, ele não sabe o que significa. O que é redenção? Redenção pode ser uma cidade, sei lá. Se ele lê a palavra santificação, ele pode confundir com imagem numa parede. Eu temo que muitos cristãos, e hoje de manhã nós chegamos inclusive a essa conclusão aqui, que mesmo cristãos, mesmo evangélicos, não conseguem compreender as verdades fundamentais da própria Bíblia, porque não leem. Os cristãos estão hoje, alguns, negando a realidade do inferno. O que é isso, se não escolha particular de doutrina que lhe agrada? Comichão no ouvido que escolhe para si mestres do seu agrado. Eu quero escutar o que me agrada, eu não quero escutar o que eu não quero escutar. Aliás, eu tenho direitos. Esse é o problema. Vivemos em países democráticos, e em hipótese nenhuma gostaria eu de viver em país totalitário. E em hipótese alguma eu gostaria de viver sequer em uma monarquia. Eu prefiro, na realidade, o parlamentarismo. Um grupo muito maior tomando decisões. Agora, deixe-me lhe dizer, isso é uma coisa muito pessoal, é uma escolha pessoal. Isso não tem nada a ver com doutrina nem com fé. Agora, o fato de vivermos em uma democracia atrapalha o nosso entendimento sobre o reino de Deus. Porque o reino, diga, o reino não é uma democracia. Esse é o problema. Nós lemos os textos sobre o reino e pensamos democraticamente. Lemos os textos sobre o reino de Deus, onde há governo de Deus, controle de Deus, vontade de Deus, exclusividade de Deus, e queremos achar que temos escolha. Esse é o problema de vivermos em democracias, porque corremos o risco de nos aproximar do texto do reino com a mente democrática. E aliás, grandes escritores, grandes mestres, Ravi Zacarias, grandes mestres, John MacArthur, grandes mestres da palavra, já apontaram esta falha cristã de aproximar-se do texto com uma mentalidade democrática, sem compreender o que é o reino. Porque o reino não é uma democracia, o reino é eu me submeto à vontade do meu superior. E o meu superior é o Senhor Jesus, é Deus Pai. Estão entendendo? É muito difícil, porque nós ainda pensamos no dia a dia, na perspectiva do direito, da escolha,
e nós estamos num país onde se fala muito direitos, 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 e esquecemos deveres, deveres, deveres e deveres. Lutamos por direitos, mas não queremos obrigações. Mas Deus então nos justifica. O que é a justificação? Eu vou usar pouquíssimos minutos. A justificação pode ser traduzida, essa palavra pode ser traduzida ou dar a ela um significado de forma tripla. 3 pequenos significados sobre ela. Primeiro, a justificação é isentar alguém de culpa. Em outras palavras, eu estou dizendo: você não tem culpa. Isso é justificação. Diga: isentar de culpa. Essa é a primeira maneira que a gente pode entender a justificação. Então, quando a Bíblia fala justificados, pois, a Bíblia está querendo dizer: Deus, por um ato soberano de Deus, Ele declarou que alguém, a pessoa que exerce fé em Jesus, está livre, isento da culpa. Amém. Não tem culpa pelos pecados mais que ele cometeu, porque pela fé ele aproximou-se de Jesus. Amém. A segunda definição é que é liberar de acusação, ou liberdade de acusação. Em outras palavras, quando a palavra em Romanos 5:1 diz justificados, pois, pela fé, ele está dizendo que você está livre, foi liberto da possibilidade de ser acusado. Você não pode mais ser acusado. Quando você exerceu a fé em Jesus, você não pode receber mais a acusação pelos pecados que você cometeu no passado. Amém. Tudo bem, e se eu cometi hoje, aí é problema seu. E se eu cometer amanhã, problema teu também. Você então resolve com Deus. Pede perdão, arrepende-se. Na nossa célula essa semana, por favor, irmãos, células. Na nossa célula essa semana, começamos com uma rajada de perguntas que me foram feitas por uma irmã. E dentre as perguntas ela disse: eu converso muito com pessoas no meu local de trabalho, e as pessoas ficam dizendo assim: vocês crentes, vocês evangélicos, fazem errado a vida toda, depois vocês vão para a igreja, pedem perdão para Deus e acham que está tudo bem. Agora vocês estão dando uma de santo, depois que vocês fizeram tudo de errado na vida? É só isso? Está tudo certo? E eu fui explicar ipsis literis, texto por texto, dentro da pergunta, para essa pessoa, que não é uma questão de sermos evangélicos ou cristãos, pedir perdão a Deus, a gente viver uma vida toda desregrada, toda bagunçada, toda tranqueira, aí a gente vem para a igreja, sentou no banco e está tudo resolvido. Não é nada disso. Aliás, a Bíblia não prega isso. Ao contrário, eu disse para ela: não é uma questão de você pedir perdão a Deus, é uma questão de arrependimento. Aí eu fui explicar no texto de Efésios capítulo 4 o que é o arrependimento na prática. Aí Paulo começa a escrever: olha, vocês viviam antes assim, assim, assim. Vocês viviam de acordo com o pensamento, vocês viviam de acordo com o desejo, vocês viviam de acordo com o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência aí. Só que agora vocês não aprenderam mais assim de Jesus Cristo. Velha criatura já foi, agora vocês precisam se revestir do novo. Aí Paulo começa a dar uma série de listinha. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, fale a verdade. Não deis lugar ao Satanás. Longe de vocês gritaria, blasfêmia, parará, parará, parará. Abordamos palavra por palavra na célula, e eu disse assim: eu lhe pergunto, é uma questão de pedir perdão e estar na igreja? Ela disse não. Eu disse: qual é a questão? Ela disse: é de deixar
de fazer o que fazia. Isso é cristianismo. Isso é conversão. Isso é arrependimento. É deixar de fazer o que fazia. Não é uma questão de pedir perdão. Ora, o que adianta pedir perdão e amanhã de manhã voltar a fazer novamente? Que sentido tem? Estão entendendo? Justificados, pois, vocês foram livres de acusação. Não podem ser mais acusados. E a terceira definição para justificação é que é uma declaração de inocência. Deus declara a pessoa que tem fé verdadeira em Jesus Cristo inocente dos pecados. Amém. Nesse sentido, quando as pessoas do lado de fora dizem: muitos inocentes estão morrendo, não é verdadeiro, porque inocente é um ato judicial de Deus que declara a pessoa inocente. Se Deus não declarou essa pessoa inocente, ela não é inocente, por melhorzinha que ela seja. É um ato de fé que declara a inocência. Eu exerço fé no que Jesus fez por mim, e aí Deus me declara inocente. Enquanto eu não exercer fé no que Jesus fez por mim, eu não sou inocente, coisa nenhuma. Tudo que acontecer comigo nessa vida é perfeitamente aceitável, porque eu não sou inocente, porque eu não exerci fé genuína em Jesus Cristo. Portanto, a justificação, eu estou indo para o encerramento. A justificação não quer dizer que a pessoa está moralmente correta diante de Deus. Não é uma questão de que a pessoa ela tem toda a ética e ela é uma pessoa moralmente correta diante de Deus. Não é isso. Justificação não é moralidade. Justificação não é ética. Justificação não é politicamente correto. Justificação é uma posição em Deus. Eu creio em Jesus, Deus me colocou na posição. Isso não tem nada a ver com moralidade. Moralidade vem depois. Isso também significa que a pessoa não pode agir corretamente para ser declarado justificado. Ele é declarado justificado primeiro e depois ele age corretamente. Porque quando nós chegamos a Deus, nós não temos moral nenhuma para pedir justificação. Amém?